Salve, salve, torcida botafoguense, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Hermano, mais um vídeo aqui no 90 Minutos de Belo. Vídeo pra gente conversar sobre o jogo de ida da final do Campeonato Paraibano nesse domingo, 5 da tarde, lá no Marizão. Tem Souza e Botafogo, primeira parte dessa grande decisão, mas na minha visão, esse jogo de ida é fundamental, sobretudo pro Botafogo. Eu acho que o Botafogo tem uma grande oportunidade de conquistar um bom resultado e deixar as coisas mais tranquilas para o jogo da volta aqui no Almeidão. Vou falar sobre isso, vou dar minha opinião sobre escalação ideal, qual esquema? 4-4-2, 4-3-3, quem vai ser o goleiro? Fracaro? Luiz Daniel? Enfim, vou dar minha opinião sobre todos esses assuntos, mas antes deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquela moral e também deixa o seu comentário e não esquece de compartilhar com parentes e amigos botafoguenses. Vamos lá, primeiro ponto desse vídeo é o que eu falei aqui na abertura. Na minha visão, há uma grande chance do Botafogo conquistar um bom resultado e até vencer no Marizão. Eu acho que a semana foi muito favorável ao Belo, né? O Souza teve uma semana mais dura, porque teve Copa do Brasil, jogou domingo contra o Campinense no Amigão, venceu por 1-0, se classificou nos pênaltis. Jogou quinta-feira contra o CRB no Marizão, teve a vantagem de não ter que viajar, mas foi um jogo onde ele foi eliminado e, querendo ou não, isso abala um pouco da confiança do time. Teve que jogar uma parte ali do segundo tempo com um jogador a menos, então teve que se desgastar ainda mais. E o Botafogo teve a semana livre. O Botafogo jogou sábado contra o Serra Branca, teve a folga dos jogadores no domingo e desde segunda, foco único e exclusivo nesse jogo contra o Souza. Então, é uma oportunidade do Botafogo ou empatar ou vencer. Eu acho que pelo contexto da semana das duas equipes, uma derrota para o Botafogo seria muito frustrante. Porque o Souza tendo a semana que teve, o Botafogo tendo a semana só de preparação, eventualmente perder o jogo, você abaixa a moral do Botafogo e dá um gás e dá uma confiança ao Souza, que eu não sei se ele tem isso nesse momento. Então, é um jogo para o Botafogo aproveitar o contexto. Né? Não foi legal ter sido eliminado na Copa do Brasil pelo misto, não foi, mas deu a oportunidade do Botafogo entrar nessa primeira partida da decisão mais inteiro. E a gente sabe que, sobretudo no jogo no Marizão, onde é um jogo muito físico, isso pode fazer a diferença. Então acho que o Botafogo tem que aproveitar o contexto favorável da semana. Sobre a escalação, eu iria no 4-4-2. Sobre o esquema 4-3-3, 4-4-2, eu acho que o Botafogo não tem pontas suficiente para jogar no 4-3-3. E eu acho que o jogo no Marizão também não pede dois pontas. Eu acho que no caso do Botafogo, até por ter um meio e um ataque mais experiente, mais envelhecido, eu acho que você conseguiria equilibrar um pouco isso colocando mais um volante. E aí com 3 volantes você dá uma responsabilidade defensiva menor ali para o Nenê, para o Felipe Azevedo e para o Dourado. Tem um meio de campo mais encorpado para brigar ali por uma segunda bola, para dividir mais no meio de campo. A gente sabe que os jogos onde o gramado não é tão bom, fica um jogo muito brigado ali no meio de campo. E se você não ganha o meio de campo, você acaba tendo uma grande dificuldade. Então eu acho que jogar com 2 pontas para cada um ficar aberto de um lado, muitas vezes nem participando do jogo. O Marizão é um campo que não dá para o ponta pegar a bola e conduzir correndo. É um jogo muito mais vertical, é um jogo muito mais de cruzamento, de lançamento, bola longa. Então é brigar por essa bola no meio de campo e já acionar a galera da frente. Eu acho que a estratégia tem que ser essa. E imagino que o Lisca também tem essa estratégia, porque nos jogos no Sertão, tanto contra o Nacional de Patos como contra o Atlético de Cajazeiras, ele jogou com 3 volantes. E eu acho que ele deve repetir isso. Vamos começar da escalação, começando pelo goleiro. Luiz Daniel ou Fracaro? O Lisca, na coletiva passada, disse que o Fracaro iria voltar. Não ficou muito claro se ele iria voltar a ser relacionado, já que ele nem foi relacionado contra o Serra Branca, ou se ele vai voltar a ser titular.
Imagino eu que seja apenas relacionado. Eu acho que, até pela liderança, né? Até por ser um jogador que estava na final do campeonato passado. Então, imagino eu que o Fracaro volta a ser relacionado pela experiência mesmo. Mas que o Luiz Daniel seja mantido no time titular. O Fracaro falhou feio contra o Serra Branca no jogo de ida da semifinal. É um goleiro que não vem passando segurança esse ano. Ele caiu muito de rendimento em relação à Série C do ano passado, que ele foi o melhor jogador do Botafogo na competição. Mas nessa final não dá para ter jogador inseguro. Ainda mais goleiro. Então eu manteria o Luiz Daniel. Me parece ser um goleiro mais frio, né, um goleiro mais seguro. Até tomou um gol contra o Serra Branca, mas um chute ali indefensável do Marcelo Toscano. Então eu manteria o Luiz Daniel. Na zaga, aí eu acho que não tem muito mistério, porque o Márcio Silva foi expulso contra o Serra Branca naquela confusão no final do jogo. E aí o Igor Moraes, que já havia entrado, inclusive, naquele jogo no lugar do Márcio Silva, deve fazer a dupla com o Ian Souto. Eu gosto do Igor Moraes porque ele é um zagueiro que, na minha visão, me parece melhor no jogo aéreo do que o Márcio Silva. A gente lembra aquele jogo contra o Campinense. O Márcio Silva foi muito mal no jogo aéreo. E o Souza tem muito do jogo aéreo, né? O Souza faz muitos gols cruzando bola na área, né? O gol contra o Campinense foi de uma bola cruzada. Então é importante você ter zagueiros que consigam ganhar na bola pelo alto. Laterais, eu voltaria com o Eric. Eu não gostei do Lucas Senna. Assim, não foi muito exigido defensivamente, porque o Serra Branca atacou pouco, mas o gol do Serra Branca sai no lado do Lucas Senna. E assim, tudo bem, tem o mérito do belo chute do Toscano, mas é só pegar o lance do gol. O Lucas Senna tá marcando muito distante o Marcelo Toscano. O Lucas Senna dá ali uma facilidade enorme para o jogador do Serra Branca conduzir, ajeitar e finalizar no ângulo. Então me parece que nem marcando ele tem grandes valências. E quando o Botafogo precisou atacar e ele teve que subir um pouco mais, ele errou passes assim, bestas, né? Passes de meio metro. Então eu voltaria com o Eric. Até porque o Eric consegue, em muitos momentos, apoiar ofensivamente e, como eu disse, cruzar bola na área muitas vezes é a saída, em jogos contra o Souza, em jogos no Marizão. E na esquerda fica a dúvida. O PK aparentemente treinou durante a semana e vai ser reavaliado para saber se tem condições ou não. Se o PK tiver 100%, eu gosto mais do PK do que do Bu. Eu acho o Bu inferior. Mas o Bu deu um belo cruzamento para o gol do Felipe Azevedo no jogo passado. Eu acho que vai depender muito da questão física. Como os jogos no Marizão, jogos contra o Souza, também são jogos muito físicos, se o PK não tiver 100%, eu ainda iria com o Bu. Mas se o PK já tiver ali treinado a semana, enfim, bem fisicamente, eu começaria com o PK. E aí no meio de campo, que seria a grande mudança, né? Contra o Serra Branca, o Botafogo começou com 2 pontas. Eu tiraria o Atamoto, que foi o ponta titular contra o Serra Branca, e colocaria mais um volante, que no caso é o Thalisson, né? Manteria o Nardini, que fez um bom jogo, ainda mais como primeiro volante. Fez o terceiro gol, um belo chute de longe. Manteria o Igor Maduro também, porque o Igor Maduro, até nessa formatação de 4-4-2, ele é o cara que pode cair ali pelo lado direito na fase ofensiva, quando o time tiver a bola. Então você não fica ali num 4-4-2 sem opção de um lado do campo, porque você tem um volante que consegue cair pelo lado, não para fazer exatamente a função de um ponta, mas para conseguir fazer associações, para tabelar com o lateral, para ter uma aproximação com o Nenê. Então eu iria com 3 volantes, para você deixar o time mais equilibrado, o time mais encorpado, esses jogadores mais experientes e, com isso, com menos potencial físico, terem uma responsabilidade um pouco menor, né? Esses 3 volantes aí teriam realmente que carregar o piano para esses 3 jogadores brilharem quando tiverem a bola, Nenê, Felipe Azevedo e Dourado. Então é uma escalação que me agrada mais. Não sei se o Lisca vai fazer isso. Aí o resto do time, Nenê, obviamente. O Dourado, para mim, tem que ser novamente titular. Jogou muito quando entrou no segundo tempo contra o Serra Branca. Fez um gol de cabeça. Iniciou a jogada do terceiro gol. E a gente precisa de jogador com confiança. E centroavante é muito confiança.
O Dourado estava errando muito, enfim, estava mal em alguns jogos, mas é um cara que sempre se entregou. É um jogador bom na bola aérea, então é um jogo que pode ser muito decidido num escanteio, numa falta, num cruzamento e ele guardar de cabeça. E centroavante, depois que faz um gol, pode desandar a fazer vários gols com a confiança elevada. Então, Nenê, para mim, volta a ser titular, até porque o Rodolfo não teve grande destaque quando jogou nas semifinais, nas duas partidas contra o Serra Branca. Então, para mim, Dourado tem que voltar ao time titular. E aí o Felipe Azevedo como ponta, que também é um jogador que tem uma qualidade ali para decidir, né? Ele fez um belo gol de cabeça no jogo passado. Então eu iria com esse time, tá? Um time ali com mais volantes, para brigar muito pela segunda bola no meio de campo, para ganhar essa bola, acionar já a galera ali que tem uma qualidade técnica para decidir jogos e vencer o jogo. Eu acho que, claro, seria melhor se o Botafogo tivesse um ponta ali com mais fôlego, por exemplo, do que o Felipe Azevedo, né, que é um jogador que a gente até vê que ele não aguenta 90 minutos. Mas você também não pode abrir mão da qualidade técnica, porque você não tem pontas. Você tem um Caion, que também é dúvida, voltando de lesão. O Guilherme Santos não está mais no clube, também é um jogador que, para mim, não faz nenhuma falta. Também é um jogador que é pouco intenso em muitos momentos dos jogos, apesar de ser jovem. Então, aí com esses três jogadores na frente, com os volantes na fase ofensiva também ajudando nessa construção, porque são volantes que têm essa capacidade, tanto o Nardinho como o Thalisson, como o Igor Maduro. O Nardinho, inclusive, tem a bola longa boa, ele até conseguiu apresentar pouco disso, né, no Botafogo, mas nos vídeos que tem dos highlights, né, dos melhores momentos, você vê muita bola longa do Nardini. E aí é um jogo que ele pode usar isso. Porque é um jogo que não tem como você tocar muito a bola, não tem muito como fazer triangulação, não tem muito como carregar. É um jogo muito ali, de fato, de briga, de intensidade, um jogo vertical, um jogo concentrado. Eu acho que é um jogo que passa muito por isso. Claro que dá para construir uma jogada ou outra, né, trabalhada, enfim. O CRB, por exemplo, criou até uma boa chance no jogo passado com uma jogada trabalhada, mas é um campo mais difícil de você conseguir fazer isso com perfeição muitas vezes. Então, a bola parada do Nenê vai ser importante, o Dourado na área vai ser importante, esses três volantes, eu acho que o jogo vai passar muito pelos volantes. Se os volantes jogarem bem, o Botafogo tem uma grande chance de vencer, tá? Eu acho que o jogo vai passar muito por isso. E tem que aproveitar esse Souza cansado. Assim. Acho que esse Souza que jogou domingo e quinta e vai jogar domingo agora de novo, se o Botafogo não aproveitar, se o Botafogo perde esse jogo, o Botafogo deixa o Souza com uma confiança elevadíssima, porque mesmo com a semana desgastante, conseguiu vencer o primeiro jogo, e aí vai vir pro Almeidão para fazer cera, para fazer a bola não rolar, para segurar o placar, para enervar os jogadores do Botafogo, aí Almeidão lotado. A gente já viu nos últimos anos que isso, para alguns jogadores, pesa. Até já falei em outro vídeo aqui que acho que esse ano vai pesar um pouco, mas para alguns jogadores pode continuar pesando. Isso pode fazer a diferença. Então é fundamental o Botafogo pelo menos trazer um empate de Souza e, quem sabe, uma vitória. Não acho impossível, acho que o Souza vai sentir a semana desgastante e o Botafogo, por ter a semana livre, pode aproveitar já para fazer o resultado nesse jogo de ida. E aí, concorda? Concorda com a escalação? 4-4-2, escalação com Luiz Daniel, Eric, Ian Souto, Igor Moraes, Bu ou PK, e é a dúvida, mas com Nardini, Thalisson, Igor Maduro, Nenê, Felipe Azevedo e Dourado. Essa para mim é a escalação ideal para essa quinta-feira. Vamos ver qual vai ser a escolha do Lisca. Até acho que vai ser uma escalação parecida, tá? Acho que vai ser meio por aí. Só tenho dúvida se ele vai realmente com três volantes ou vai optar pelo Atamoto ou pelo Caion, se tiver à disposição, e jogar no tradicional 4-3-3. Até gosto do Atamoto, gostei ali do Atamoto em alguns momentos do jogo contra o Serra Branca, mas é um jogador ainda sem ritmo, né? Então ele
sem ritmo e o Caion voltando de lesão, é melhor usá-los no segundo tempo, quando o Felipe Azevedo cansar. Essa é a minha visão, acho que é uma estratégia mais inteligente para esse confronto. Bom, é isso, valeu, grande abraço para vocês e até a próxima. E vamos torcer aí para nesse domingo o Botafogo ter um bom resultado lá no Sertão.